Olá, graça e paz, amados. Glória a Deus. Amadas e amadas do Rei, o Senhor e Salvador da nossa vida, Jesus Cristo, ressuscitado, Nazareno, é o mesmo. Glória a Deus, né? Amados, eu sou Etelânia Lima, estou aqui, né, para a glória de Deus, nesse canal Etelânia, Profetas às Nações. E Deus é fiel, né? E Deus é bom. Tá um barulhinho aqui, amados, por causa do parque aqui que está havendo uma limpeza, né? O pessoal está poldando as gramas, mas você que está me acompanhando já sabe, né? Que eu tenho de vez em quando de pedir desculpa a vocês por causa do barulho aqui no parque, aqui na cidade onde eu moro. Então, amados, nós temos revelações aqui, né, para trazer a vocês. Canal, Deus me colocou para que eu falasse com algumas pessoas, as quais o Senhor vai enviar para revelar os seus mistérios. Tá certo? Então, nós não podemos imaginar que agora, nesse momento, esse canal venha ter milhares de pessoas. Não, não neste momento, certo? Mas haverá um tempo para que isso aconteça. Porque o que você vai ouvir aqui, você não vai ouvir em lugar nenhum. Eu tenho conversado com Deus, eu tenho procurado ouvir Deus falar. E eu digo a você de certeza, Deus me acorda, Deus me coloca de pé de uma forma extraordinária. Porque às vezes eu quero até dormir mais, mas o Senhor me coloca de pé para entender os seus mistérios. Só eu e Ele aqui dentro dessa casa que sabe o que eu estou falando. Mas aqui, amados, não estou falando isso para que me exalte, mas para que o nome do Senhor, nosso Deus eterno, seja exaltado nessa terra. Há algum tempo atrás eu trouxe, amados, uma palavra para você de revelação de Deus para a minha vida, está nesse canal de testemunho. E eu comecei a indagar a Deus, Muitas perguntas eu fiz a Deus, eu acho que eu estou pior do que Jó. Muitas perguntas eu tenho feito a Deus. E eu vou dizer que eu não vou parar essa gravação, mesmo que o barulho aumente aqui, porque o que eu vou dizer hoje a você Satanás pode tentar impedir 1000 vezes, mas eu vou falar, entendeu? Estou gravando o vídeo para deixar no meu canal. Então, é continuidade daquilo que nós estávamos falando ainda. Ontem, né, no dia 15, no domingo, 15 de maio de 2022. Hoje estamos na segunda-feira, dia 16 de maio de 2022. E eu tenho feito muitas perguntas a Deus acerca das revelações que Deus tem me dado acerca da minha pessoa mesmo e do propósito de Deus na minha vida. Então, amados, tem momentos que nós mesmos ficamos com dúvida. Você aí tem suas dúvidas. Quando Deus tem um chamado na sua vida, você fica assim, muitas vezes isolado de pessoas e de situações que Deus não quer que você fique, né? E eu tenho muitas situações na minha vida em que eu vivi e que muita gente não irá compreender o que eu estou falando aqui. Então, pessoas que me conhecem, certo? Então, isso faz com que a gente fique assim com um certo receio. Fala ou não fala? Fala ou não fala? Deus fala ou não fala? E eu fico perguntando, Deus, como é que isso é possível, né? Como é que isso é possível? Entendeu? Algumas coisas que a gente não compreende, mas mesmo que a gente tenha, às vezes, uma certa inteligência, mesmo que a gente ore e peça a Deus que nos dê uma mente iluminada, para que a gente compreenda as coisas de Deus. E só que tem coisas que só Deus mesmo pode esquadrinhar, assim, trazer para nós no profundo, só Deus. Então, amados, eu fui uma pessoa que eu comecei a entrar alguns canais aí, esperando Deus falar comigo e orar. E Deus me levantou, começou a mudar minha rotina, me colocar para jejuar,
falar, né, é fácil, mas como eu tinha assim uma rotina que eu acordava às 7h15 da manhã, todo mundo estava no parque, escutava meu despertador, né? E levantava, era aquele ritual, para tomar um banho 1 hora, para tomar café mais 1 hora, e depois sentava aqui para fazer uma leitura e trazer uma palavra, compartilhar um versículo nas minhas redes sociais, a começar pelo aplicativo verde, Instagram e também pelo Facebook e aqui no WhatsApp. Então, amados, era um ritual que eu tinha, era um ritual. Aí daqui a pouco, dava quase meio-dia, eu levantava, fazer outras coisas. Se não tinha almoço, eu ia para a cozinha um pouco mais cedo para fazer algumas coisas. Então, era um ritual que eu tinha, uma rotina que Deus quebrou na minha vida. Deus quebrou para me dar, primeiramente, revelações acerca de duas pessoas, que eu já falei aqui. A pastora Valnice Vanessa e o pastor Diego Francis. Mas eu tenho perguntado a Deus algumas coisas. Senhor, como é isso? Como é essa história? Pai, como é? Como é? Então, eu pergunto muito a Deus. Eu digo, Senhor, ontem Deus me deu uma palavra, me revelou aqui, né, como é esse sistema religioso na Terra. Você assistiu os vídeos de ontem, certo? Dia 15. Eu fiquei aqui impactado com o que Deus falou para mim. Mas é a pura verdade. Ele me levou a assistir um vídeo da professora Carla Damasceno. E essa professora, assim, o que ele me levou a assistir, encaixou com aquilo que ele estava me revelando e que eu não estava, assim, eu estava querendo compreender no profundo e eu não conseguia. Eu consegui depois desse estudo. E não é, amados, novidade para ninguém que me acompanha, que eu não tenho nível superior, só tenho 2º grau, eu não sou teóloga. Eu tenho, graças a Deus, a ajuda do Espírito Santo de Deus. Tá certo? Então, veja bem. Quando eu pergunto a Deus nas coisas, Deus vai e me responde, certo? De várias formas, de várias formas. Aí o Senhor me levou a esse estudo e me mostrou quantas alianças erradas têm sido feitas dentro desses sistemas religiosos, dessas congregações. E eu vejo dentro de algumas situações, pessoas às quais Deus me revelou que fala e que são pessoas de Deus, né? Chamando, convidando as pessoas para o sistema religioso. Então eu fiquei assim, eu disse, meu Deus, como é esse negócio? Eu digo, eu estou errada, Pai? Eu estou errada? O que Deus me mostrou, amados, é que há uma aliança, como se fosse Acabe e Jezabel, né? Acabe, o significado do nome dele era irmão e pai. Ele tinha uma promessa de Deus, certo? Ele tinha uma promessa de Deus, mas ele se casou com a rainha Jezebel. E essa mulher, o nome dela significa Baal. Ele fez uma aliança errada, uma aliança que não poderia ter sido feita. Ele tinha uma promessa de Deus para ser como irmão e pai da nação de Israel. E ele foi desobediente. Então ele casou-se com Jezabel. E Jezabel é Baal. O que isso significa? São dois sistemas religiosos que tem no mundo. E são alianças que a gente faz errada na nossa vida também. Na nossa vida particular, na nossa casa. Que o primeiro reino de Deus na nossa vida tem que ser a nossa casa. É o reino da nossa casa. Foi o que Deus me revelou. Então eu comecei a perguntar, Senhor, como é que a pastora Valnice Vanessa, que eu vi Jesus nela, eu vi Jesus nela, eu estou dizendo a você,
um testemunho meu aí. Eu vi Jesus na pastora Valnice Vanessa falando. Eu vi ali, Deus me revelou e vem falando em certos momentos comigo, através dali. Não é só a palavra, não. Eu vi Jesus ali. Jesus se revelou para mim. Eu disse, como é que essa criatura convida as pessoas para o sistema religioso? Sendo ela Jesus. Eu perguntei a Deus hoje. Eu digo, e o pastor Diego Francis, eu vi Deus falando comigo, eu vi, Deus deu provas a mim que era ele. Deus mostrou a mim que é a revelação que ele me deu, que eu sou quem ele disse que eu sou, através do pastor Diego, e me deu curas, me deu uma garganta nova, que ele confirmou hoje num vídeo que eu compartilhei no meu WhatsApp, e me deu a cura de um câncer que eu achava que era água nas mamas. E, na verdade, o Senhor mostrou que era um câncer, mas ele só me revelou depois que ele me curou. Eu disse, como é que essas duas pessoas, Senhor, sendo quem são, estão convidando as pessoas para o sistema religioso? Né? Você está entendendo? Eu fico indagando a Deus. Porque o Senhor me revelou ontem que há uma aliança dentro desse sistema que é diabólica. Entendeu? E é como o Deus da minha vida tem falado. São Acabe. Agora, só que Deus tem se revelado através dessas pessoas também. Você está entendendo? Deus está se revelando para mim. Então, eu percebo o cuidado de Deus comigo. Então, Deus está entrando nessas lives. Deus está se revelando para mim através dessa live. Deus está me conduzindo para que eu vá, continue e eu compartilhe. E muitas pessoas estão estranhando, amados. Porque eu era uma pessoa assim, que meio orgulhosa, tinha o meu trabalho e muitas coisas eu não fazia para os outros. E tem gente aí que eu acho que está até rindo, dizendo assim, meu Deus, de vez dela tá, cadê o sucesso do canal dela? Né? Cadê o sucesso do canal dela? Ela está aí querendo engrandecer os outros. Só que Deus mesmo me fez lembrar de uma palavra que meu pai, Maninho, meu pai na terra, me deu. A última palavra que meu pai me deu em vida, certo? Que eu não estava perto dele quando ele faleceu. Eu fui para Gaibu, estava na casa da praia. Meu pai faleceu aqui em Pons Carvalho. E quando eu saí para a casa da praia, uma das últimas palavras que meu pai disse foi: seja humilde. E por muito tempo, amados, eu não fui. Só que estes meses agora, houve um posicionamento do próprio Deus para que eu me tornasse uma pessoa humilde e mostrasse a minha humildade. E o Senhor me falou, né, de Gálatas 5, 23 ao 26, que fala sobre os frutos do Espírito que Deus estava querendo me dar. Você está entendendo? Então, eu não estou aqui dizendo que não é Jesus que está ali no canal da irmã e da pastora Valnice, é Jesus. Jesus está se revelando para mim ali. Certo? Quando eu vou para o canal do pastor Diego Francis, é o Deus dos exércitos. Agora, se você observar, ele fala no nome de Jesus também. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus que está lá, é o mesmo Deus que está com a pastora Valnice. Só que tem momentos que Deus está me falando aqui, que Deus se retira. Então, tem situações que eles falam, algumas coisas que eles fazem, que trazem confusão à minha mente. E aí eu me dobro os joelhos, clamo a Deus e às vezes até choro. Aí Deus fala comigo no profundo, Deus me pega no profundo para me mostrar que Ele está no controle de tudo. Que Ele está no controle de tudo. Então, Deus
Eu entrei hoje e disse assim, Deus, o que é que eu vou falar para esse povo? Ele mandou gravar mais 2 vídeos. O tema é o mesmo. Tá? O despertar de Deus. O despertar de Deus. Porque eu, como todo ser humano, amados, eu tenho lá meus complexos de inferioridade mesmo. E Deus tem usado muito a pastora Valnice para tentar me fazer tirar desse complexo de inferioridade. Muitas vezes eu me sinto assim. E eu percebo que Deus tem essa preocupação comigo, mas ela não, a pastora Valnice não. A pessoa da pastora Valnice não. Certo? Mas o Senhor Jesus, que está dominando ali, para me dar resposta, entendeu? Ele tem tido um zelo comigo tremendo. E a mesma coisa lá no canal do pastor Diego Francis. É o que Deus tem falado ao meu coração hoje. Porque, amados, eu sou como se fosse aquela viúva, né, de Serepta. Essa palavra eu recebi há muitos anos atrás e não está gravado, não está grifado nessa Bíblia aqui, mas eu vou procurar uma Bíblia antiga que eu tenho. Eu tenho várias Bíblias aqui dentro de casa, mas eu tenho uma bem velhinha com a capa preta que eu, se eu não me engano, ou foi a irmã Rosa ou foi a irmã Nádia que me deu essa palavra. 2 profetas que Deus levantou na terra para falar comigo. Então, a minha situação diante dessas 2 pessoas aí, certo? Deus vai revelar hoje quem eu sou, quem eles são. Né? O que Deus vai dizer aqui, amados, eu quero pedir a você, converse com Deus, ore, converse e diga assim, Senhor, me mostra se essa mulher está falando a verdade ou se ela está querendo se engrandecer. Se essas pessoas que ela está falando, o Senhor usa realmente. E se é o Senhor que está caminhando com ela, se é o Senhor, ou se ela está aí com Satanás, falando, né, demônios e tudo mais. Pergunte a Deus, amados. Minha irmã, tenha coragem, faça essa pergunta a Deus. Porque eu não quero me engrandecer, não. Deus tem mudado meu dia a dia, minha forma de pensar, de agir. Eu tinha um temperamento totalmente diferente do que eu tenho hoje. E eu não vivo dentro de congregação nenhuma. E Deus me arrancou da cadeira de pastora, porque eu já sentei na cadeira de pastora. Entendeu? Já participei de conferência internacional. Deus me arrancou. E eu fico olhando, eu digo, Deus, o Senhor fala na boca da pastora Valnice e ela fica convidando o povo para dentro das congregações. E o Senhor me revelou as alianças erradas que tem dentro dessas congregações. Os pactos que foram feitos errados. É uma falsa sensação de paz que o povo tem nessa terra. O povo fala em paz, em paz, em paz. E a paz que eles dão não é a paz que Deus dá. Você está entendendo? Agora só que quem fala lá, quem fala no canal da pastora Valnice e quem fala no canal do pastor Diego Francis é o mesmo Deus que está falando comigo aqui. Você está entendendo? Só que, infelizmente, tem momentos que Satanás também usa. E Deus me revelou em sonho. Uma visão que Deus me deu. Em alguns momentos isso aconteceu. Você está entendendo? E aí eu entrava naquele desespero. Meu Deus, Senhor, como é que é isso? E eu não estava entendendo nada, amados. Porque assim, no meu entender, Jesus não é Deus, não pode perder o controle de nada. Então, se aquela pessoa ali é Jesus, certo? Se a pessoa da pastora Valnice é Jesus, então por que Deus estava agindo daquela forma comigo? Entendeu?
Então, na mesma maneira, falar com o pastor Diego. Em alguns momentos, não era Jesus falando. Aí eu fiquei assim, eu disse, meu Deus, me dá uma resposta. Eu quero falar a verdade para você, minha irmã. Eu quero falar a verdade para você, meu irmão, que está aí. Eu não quero que você saia daqui com a sensação de que você está sendo enganado, porque se tem uma pessoa que não suporta ser enganada, sou eu. Eu, certo? Não quero conversa com gente enrolando. Não quero. Eu sou uma pessoa que, em algumas situações, eu sou muito extremista. Para mim, ou é 100, ou é 880, né? Como diz o ditado. Eu não gosto de meios termos, certo? A palavra é sim ou não, e por isso que eu amo o Senhor. Porque a palavra dele ou é sim ou é não. Mas só que eu estava entrando nessas lives, uma hora eu pensava que era aquela pessoa, uma hora eu pensava que era Jesus. Aí, inclusive, eu quero pedir desculpa à irmã Leide Bernardo. Que a irmã Leide entrou no canal da pastora Valnice e disse assim, tinha um homem dizendo, essa mulher é muito da vaidosa, ela devia deixar, era a vaidade dela. E eu disse, irmã, pelo amor de Deus, quem é essa pessoa, né? Falei em outras palavras com ela. Me diga que eu vou lá defender. E só que o Senhor já tinha mostrado para mim que há um tratar. Deus permite que essas coisas aconteçam. Mas eu penso, Deus está se tratando comigo ou com eles? É o Senhor, é a pessoa de Jesus que está ali mesmo? Ou é o Espírito do Senhor que está ali sobre aquela pessoa falando comigo? Em alguns momentos, Deus fala a pessoa. Em outros momentos, eu vejo que não é o Senhor que está falando. Então, é uma situação delicada. São mistérios de Deus na terra que a gente não consegue entender. Mas ontem Deus me deu uma frase. Porque ontem pela manhã Deus me mostrou duas visões. Certo? Eu vendo um avião sobrevoando um avião sobrevoando assim, aqui no Recife, um avião fazendo um círculo, que não existe isso, né? Um avião desse Boeing grande fazendo um círculo, sobrevoando aqui perto do aeroporto dos Guararapes. E eu conseguia ver esse avião por cima. Conseguia ver esse avião por cima. Era como se eu estivesse voando. Aí eu dizia assim, pai, que é isso? Eu estou com medo. Eu vou ter medo de andar de avião. Eu dizia, né? Aí eu disse assim, aí de repente eu me acordei, certo? Porque eu sentia aquele medo de andar de avião, só que aquele avião estava procurando alguma coisa de providência para a minha vida. Era como se Deus tivesse dado uma ordem àquele avião, para aquele avião rodar aqui em Pernambuco, vir para Pernambuco, rodar aqui. E ele me mostrava de cima do avião aquela visão que eu perguntava assim no sonho se aquilo era um drone. Mas era eu que estava vendo de cima do avião. E eu sentia medo de andar de avião. Eu nunca andei de avião. Aí eu sentia aquele medo e dizia, pai, o que é isso? Eu estou sentindo medo de andar de avião. Entendeu? E nisso eu me acordava, mas eu sentia que aquele avião estava procurando algo, uma providência para a minha vida. Depois eu sonhei com a minha sobrinha Maria Eduarda me pedindo um galho, um graveto. E esse graveto era como se ela quisesse fazer algum estudo para o colégio. E ela dizia que só eu que poderia pegar esse graveto para ela. E eu saía com ela, dizendo assim, ela deve estar me procurando porque eu trabalhei na Secretaria de Meio Ambiente, né? Ela sabe que eu trabalhei nessa área de meio ambiente. Aí no sonho eu disse, tá certo, Duda, eu vou contigo. Aí quando eu ia com Duda, eu ia na casa, uma casa que a minha mãe teve, aqui em Pontos Carvalho, na Rua do Polivalente, que hoje fica o restaurante Requinte, certo? E lá tinha umas coisas assim que era
como é que se chamam as árvores, que era a mangueira, né? A manga, pé de manga, que eu gostava muito. E aqui era a única casa assim, que tinha aquele quintal assim que eu lembro agora que a gente morou. E eu fui lá nessa casa. Foi justamente nessa casa que meu pai se despediu, né, de nós. E eu levava ela até aquele pé de manga e dizia, agora eu vou comer do fruto, porque eu gosto muito de manga. E ali eu entrava com ela naquela casa, que nós não moramos mais, faz muitos anos, para pegar esse galho para ela. E eu venho perguntando a Deus. Só que antes desses dois sonhos, eu percebia que tinha a minha porta da minha casa estava com um vento do lado de fora muito grande, um vento muito grande, empurrando a minha porta. Aquele vento era um vento muito forte, mas a porta não se abria. Já outro dia, Deus me mostrou uma visão que a minha irmã, que mora aqui na casa da frente, certo? Que nós não temos um bom relacionamento porque ela serve a outros deuses e é uma pessoa totalmente, assim, uma pessoa diferente. Procura confusão com todo mundo. Mesmo que tenha um riso aqui no dente, mas o coração dela, aqui, né, os dentes aqui na bochecha, mas o coração dela, Deus sabe, conhece. E a semana passada eu tive uma conversa, um diálogo com ela aqui. Então Deus me mostrou outra semana vindo um vento com essa mulher dentro da minha casa. Eu disse, é coisa ruim. Então, quando eu assisti a live da pastora Valnice, que Deus me mostrou isso tudo, no dia desse reboliço que eu vi com essa minha irmã, esse vento entrando na minha casa, eu assisti uma live da pastora Valnice e entrei em depressão dentro de casa. Eu falando para você agora que está me ouvindo aí. Essa depressão foi uma angústia tão grande dentro do meu coração, uma aflição da minha alma, que eu comecei a questionar Deus e fiquei em cima da cama que eu não queria nem acordar mais. E Deus me levantou de novo e hoje eu estou aqui trazendo a palavra para vocês. Porque há uma confusão, assim, um confundir de Deus nessa situação que eu estou vivendo com a pastora Valnice. Deus está falando ali, mas não é sempre Deus. Para mim, Deus deixou bem claro isso hoje. Para mim, Deus deixou bem claro isso hoje. Mesmo que em situações, Deus está entrando já no sobrenatural. Deus está entrando ali já no sobrenatural, mas é para me trazer paz. É para me trazer paz. Mas a pessoa da pastora Valnice, ela está sendo ali usada, um instrumento de Deus em muitos momentos, para Deus me trazer consolo. E a você também que está aí, a preocupação do Pai. Mas Deus vai desvendar o mistério hoje, através dessa palavra. Porque Deus disse que ia me tirar dessa situação, não por baixo, mas por cima. E que ia deixar alguém sem outra opção. E essa pessoa não sou eu. E você que está aqui vai entender essa história no próximo vídeo, que eu vou colocar aqui nesse canal, ainda hoje, se Deus permitir. A palavra de Deus para nossa reflexão é a viúva de Serepta. E também alguns versículos sobre Elias, né, apresenta-se diante de Acabe. É o 1 Reis, capítulo 17, do verso 8, tá certo? Do verso 8 ao 23, né, ao 23, para 24 mesmo, 24, certo? 1 Reis, capítulo 17, do 8 ao 24, e também o capítulo 18, onde o Senhor vai revelar
revelar a Obadias quem ele é. São alguns versículos, é o 4 e o 7 e o 8. Capítulo 18, 4, 7 e 8. Vou deixar esse texto aí para sua reflexão e vou, se Deus permitir, voltar a gravar outro vídeo aqui. A introdução foi grande, minha irmã, meu irmão, mas foi necessária. É o Deus que revela. Para finalizar, eu vou dizer assim, que outro dia eu perguntei para Jesus: Senhor, se eu sou quem sou, que o Senhor me revelou quem eu sou, Maria, a mãe de Jesus, por que é que a pastora Valnice, né, está longe, está distante e constituiu uma família com outra pessoa? Então, eu pergunto isso, né? Porque se Maria está na terra, e se ela é o Cristo, né, que é o Jesus de Nazaré ressuscitado, por que ela fez uma aliança com outra pessoa? É a situação, aí Deus me mostra que é a situação do sistema religioso. Fez uma aliança com Jezabel, por conveniências financeiras. A aliança errada. A aliança que traz uma falsa sensação de segurança, uma falsa sensação de paz, certo? É uma falsa sensação de tranquilidade, de prosperidade, de conforto. É uma aliança para obter vantagens, para obter uma paz que não existe, uma paz que o mundo não pode dar. Entendeu? É uma aliança que, diante de Deus, está quebrada. Aí só que eu me perguntei assim: Pai, me mostre se essa família dela é real, se é Jesus que está ali, né? Para você pode parecer loucura, mas o Senhor tem me feito indagar. Essa família dela é real? Ela realmente teve filho com esse homem? Quem é esse homem? É José? Porque se eu sou Maria, ela é Jesus, esse homem quem é? O Senhor me falou, não, ela é Acabe. E ele, Jezabel. Agora, sendo que há um mistério aí que Deus não me revelou ainda, que eu perguntei assim ao Senhor, por que é que essa pessoa se aproximou de mim com sentimentos diferentes? E eu disse, onde está essa situação? Como é que fica essa situação? E o Senhor me respondeu na boca dela mesmo, que é um homem. É um homem, não é uma mulher, é um homem. A pessoa é uma mulher, mas ali é um homem. Então eu disse, é o Cristo? Eu não sei, Deus não me revelou mais. É Jesus? É a pessoa de Jesus? É o corpo de uma mulher, mas é o ser Jesus. E em outra live, o Senhor usou a pastora Valnice para dizer que Deus escondeu a gente. Me escondeu e escondeu ela aqui na terra. Agora só que é o Pai falando. É o próprio Senhor Jesus Cristo falando. Entendeu? O Espírito de Deus falando, revelando. E muitas perguntas vêm à minha mente. Para que Deus me dê resposta, eu tenho que ter muita paciência. Porque é assim, como se fosse um jogo, um quebra-cabeça na mente da gente. Se você não tiver um equilíbrio, você fica louco mesmo. Pessoas que talvez tenham dito aí, agora está jogando pedra. Né? Eu, graças a Deus, sou uma mulher muito inteligente e muito lúcida. Você chegar na minha casa, você vai ver que eu brinco, eu gosto de conversar com as pessoas assim, mas não sou uma pessoa comum, não me considero, nunca me considerei, na verdade. Meu estilo de vida, minha maneira de ser, não é de hoje. Só que existe aquela situação, Deus permite que você seja cercado, com várias pessoas que têm inveja de você e não conseguem demonstrar assim, realmente que tem inveja de você.
Deus fez eu fazer uma limpeza aqui dentro da minha casa. Eu tirei aqui presentes que eu ganhei de aniversário, umas rosas vermelhas, joguei no lixo essa semana. Tirei uns quadros, um quadro que simbolizava uma certa pessoa que esteve na minha vida. Peguei travesseiro que eu dormi ao lado de outras pessoas, joguei fora. Deus está fazendo uma limpeza dentro dessa casa aqui. E eu recebi uma promessa muitos anos atrás, na praia de Gaibu. Eu estava junto com o pastor da Anglicana, certo? E uma senhora me chamou depois de uma reunião e disse que Deus ia fazer uma grande obra dentro dessa minha casa aqui. E eu estava para vir para cá, eu estava recebendo a chave da minha casa nas minhas mãos. Era uma situação que Deus tinha me dado vitória. Eu saí do aluguel para vir para dentro da minha casa, mas sofri muito dentro dessa casa. E essa casa não era para eu pagar, eu paguei essa casa era para eu herdar. Meus irmãos me obrigaram a pagar aqui. Então, eu sofri o pão que o diabo amassou. Isso aqui para mim foi o mesmo que o Egito, que José foi jogado lá dentro da cisterna e eu também fui jogada aqui atrás. E muitas coisas eu vivi aqui sozinha, certo? Que isso me fez me apegar a Deus, me agarrar aos pés do Senhor mesmo. E fui conversando com Deus e Deus me dando sabedoria, inteligência e discernimento na sua palavra. Então, amado, sendo eu quem sou diante de Deus, que eu perguntei a Deus e Deus confirmou, eu pergunto ao Senhor, que aliança é essa que essa mulher tem, né? Que filhos são esses? São reais, Senhor? Eu tenho que perguntar, amado, porque Deus já me levou para o sobrenatural. Deus está falando comigo no sobrenatural. Entendeu? Então, quem quiser acreditar, acredita. Quem não quiser, eu não posso fazer nada. Então, o Senhor diz assim a mim: te aquieta, porque Ele vai me dar vitória, não é ela. Entendeu? Ela não faz o que quer, ela vai fazer o que Deus quer. E a última palavra é de Deus. Na semana passada, eu entrei numa aflição tão grande na minha alma, que a irmã Nádia foi acordada por Deus de madrugada para me entregar uma palavra pelo WhatsApp. E Deus estava dizendo a mim que eu não desconectasse meu WhatsApp nem desligasse meu celular. Pois a irmã Nádia se acordou de madrugada para deixar essa passagem para mim. Só que eu estava, Deus me acordando para eu olhar o celular, só que eu estava com um sono tão grande que eu olhei, vi a mensagem, mas fui dormir de novo. E aquela inquietação para me acordar e eu forçando para dormir. Só que quando eu acordei, eu vi a mensagem que a irmã Nádia tinha deixado. E ainda fui fazer outras coisas. Porque assim, Satanás distrai a gente com as coisas dentro de casa. Feito Marta, a gente fica feito Marta. Está nos pés de Jesus, fica procurando as coisas dentro de casa para fazer. Ele distraindo, tirando você da palavra de Deus. Tirando você dos mistérios de Deus, de ouvir a voz de Deus. Intertendo você. Não é que você não deixe de fazer as coisas, mas as primeiras coisas tem que ser com o Senhor. Você primeiro tem que ouvir a voz de Deus, procurar a voz de Deus, levantar para poder Deus falar com você e você tomar assim as outras atitudes na sua vida durante o dia. Então Deus começou a falar comigo de madrugada, me acordar de madrugada, me acordar às 5 horas, 4 horas da manhã. E outro dia eu vi a pastora Valnice dizer assim, numa live que eu achei engraçado, eu nem ia fazer essa live, eu ia assistir o Jornal Nacional. Aí eu comecei a rir. Eu disse, isso Valnice está dizendo, porque toda vez que eu falava com ela, que eu conversava com ela, dizia tudo sobre o meu dia. Tudo, desde a hora que eu acordava até, né, a hora que eu ia dormir. Tudo eu contava do meu dia. Eu disse, Valnice está dizendo isso porque toda vez eu digo que eu vou assistir a novela. A novela das 6 não tinha quem fizesse eu perder essa novela. E depois era aquele ritual, tomar café, jantar e desligava o celular, só voltava de 8 e pouca, às 20 e pouca da noite. Só que o horário no Brasil é um, na Europa é outro. E ela mora na Itália. Aí teve um dia que ela disse assim, hoje eu nem ia fazer a live, eu ia assistir o Jornal Nacional. Aí, o Jornal Nacional não, né?
o repórter. Desculpa, é porque eu estou aqui no Brasil, eu penso que é o Jornal Nacional. Ela disse, eu ia assistir o repórter. Tem live dela por aí, que alguém deve ter escutado isso. Aí eu comecei a rir. Eu disse, fogo, eu vim assistir a live para ouvir a palavra de Deus. A mulher disse que ia assistir o repórter. Eu disse, isso ela com raiva de mim. Aí eu disse, não, mas foi Jesus me repreendendo por eu deixar de estar assim tão atarefada e ouvir a voz dele. E saber o quanto é importante a gente estar trabalhando para o Senhor, né? Quantas pessoas têm procurando ouvir a palavra de Deus. Muita gente precisando aflita ouvir a palavra de Deus. Então, amada, a live hoje foi diferente. Deus permitir, eu voltarei trazendo esta palavra, certo? Sobre a viúva de Sarepta e também sobre a revelação de Deus, né? Para mim, nesta palavra, que é para você também. E quem era Elias, né? O Senhor mostra, o Senhor revela quem era Elias. E alguém, né, para Obadias, que era uma pessoa que admirava Elias, embora estivesse trabalhando para Acabe. E essa pessoa, Deus se agradou, se revelou para ele. Elias era o próprio Deus na terra, né? Ele diz, eu sou. Então, e a viúva de Sarepta é o seguinte, o resumo. É que o profeta foi para a casa dessa mulher achando que Deus ia alimentá-la. Mas ela chegou lá, ela não tinha nada, praticamente. Ela tinha um pãozinho, um filho passando fome, que ela já estava decretando que os dois iam morrer. E aquele homem ali, na verdade, ele faz 2 milagres. Então, antes de Deus revelar a Acabe, quem era Acabe, não, a Obadias, quem era Elias, acontece 2 milagres na casa da viúva. Essas passagens não estão aqui por um acaso, né? Nada de Deus é por um acaso. Então, eu estou fazendo assim um resumo. Então, o Senhor traz a provisão para a casa daquela viúva, mas só que o profeta achou que ia se alimentar lá, não sabia como é que estava a situação daquela mulher. Mas através desse profeta, ela tem a provisão, né? Ela fica rica mesmo, com aquele pouquinho que ela tem, ouvindo a voz do profeta. E depois o Senhor traz a vida, o filho dela que morreu. E ela questionou o Senhor, ela questionou porque tinha acolhido o profeta foi para a casa dela e de repente sobreveio sobre o filho dela, né, uma morte, e ela achava que era fruto do pecado dela. Mas ela sabia que o profeta ainda estava ali. Então ela recorreu ao profeta mais uma vez. E o profeta conversa com o Pai, com Deus, sobre essa situação. E Deus dá ao profeta o direcionamento do que ele deveria fazer, né? E Elias, que é o próprio Senhor na terra, que é esse profeta, Elias segue a direção da voz de Deus. Veja, ele era o próprio Deus na terra, como Jesus, mas ele orava ao Pai. Então é mistério, né? Porque o próprio Jesus orava também ao Pai. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele orou ao Pai. E ele próprio era o grande eu sou. E Elias fez a mesma coisa. Então é uma situação, amados, que tem na terra, que Deus usa pessoas, vasos. E ele usa porque ele quer revelar coisas, mistérios escondidos. E nós muitas vezes achamos que aquela pessoa ali é o próprio Deus. Porque Deus entrou numa situação de um sobrenatural na minha vida, que ele está mostrando coisas que eu nunca vi. Entendeu? Ele está me dando uma visão de águia, uma visão diferenciada. E a visão que eu tive desse avião sobrevoando, eu vi aquele avião por cima. O Senhor já falou comigo que não foi visão, foi real. Certo? Então foi Ele que me levou para eu ver isso aí. Agora, em que momento isso vai acontecer, eu não sei.
É um avião que vai vir trazendo provisão para mim. Então é isso que eu entendi. E ali, aquela árvore que eu levava a minha sobrinha para pegar aquele galho, era algo que ela dizia que só eu podia fazer aquilo ali. Talvez seja um sonho, algo que Deus vai me dar, que só eu vou poder revelar a alguém que está precisando, entendeu? De uma revelação. Tá certo? E a porta com esse vento todo que não abriu, Deus está falando comigo aqui, é porque o Senhor Jesus está à porta. A porta não abriu ainda, mas o Pai, o Eterno, vai abrir, porque a última palavra quem dá é Deus. E a mensagem que a irmã Nádia trouxe de madrugada para mim foi essa. Ela vem, porque a última palavra quem dá é Deus. Entendeu? Então, a palavra de Deus não mente. Vamos finalizar esse vídeo hoje, ficou longo. Amanhã eu trago a leitura desta palavra e o discernimento, o Espírito Santo de Deus vai te dar, vai te revelar. Hoje teve que ser assim. Amanhã é outro dia, se Deus permitir, que o Senhor está dizendo para mim agora, eu voltarei. Um abraço, Etelânia Lima. Curta, compartilhe, certo? E envie para quem você ama e para quem você não ama também. Tá bom? Deus seja louvado, né? E Deus vai multiplicar em bênçãos esse trabalho que você vai ter de levar essa palavra para alguém que você conhece, tá bom? Porque Deus fala como quer. A gente é que tem que ser obediente para ouvir a voz de Deus. Ele fala como quer, amados. Ele usa as pessoas do jeito que Ele quer. Tá bom? Um abraço.